Esse ofertamento não quer dizer que a vacina seja obrigatória. Nós jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao quarto e último episódio da série Mulheres em Ação, e dessa vez Mulheres em Ação na Ciência. Hoje estamos recebendo como convidada a professora, doutora Andréia Aparecida Ribeiro Alves, e desde já te agradecemos pela presença e pela participação na nossa série. Eu que agradeço e fico muito feliz pelo convite. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre a senhora, de onde você é, com qual idade ingressou na área da ciência e o motivo de entrar nesse ramo. Eu sou, na verdade, natural de Petrópolis, aqui do próprio estado do Rio de Janeiro, mas eu me vejo apenas como mineira, porque eu fui para Minas Gerais muito novinha, tá? Eu fui para lá com uns 2 a 3 anos e me criei, me tornei, né, uma pessoa cidadã e também profissional em Minas Gerais. Me formei na Universidade Federal de Viçosa, onde me formei em licenciatura em Química. Logo depois fiz uma pós-graduação na Federal de Lavras. Depois vim para o estado do Rio de Janeiro, onde morei em Niterói. E em Niterói eu comecei a fazer o meu mestrado e o meu doutorado na área de Química de Alimentos. Depois de trabalhar, né, no mestrado e no doutorado, eu retornei para Minas Gerais, onde eu me situei na cidade de São João del Rei. E lá eu trabalhei na Universidade Federal de São João del Rei como professora substituta de Química Geral. Um tempo depois, eu vim para Volta Redonda, onde eu fiz concurso no Departamento de Química e onde eu estou até o momento, desde 2016. O meu interesse pela ciência sempre foi algo de bem pequena, porque eu sempre achei bastante interessante tudo que vinha vinculado à questão da área de ciências. Com o ensino médio, talvez esse gosto, esse entendimento, ele foi um pouco ampliado por conta exatamente de ver a disciplina de química, onde a gente via acontecer os fenômenos. Então, isso me fez ter um atrativo a mais, digamos assim, para a área da ciência. E qual a sua atuação nos dias de hoje? Você já falou um pouquinho, mas a gente queria saber qual é a sua atuação atual e se você encontra dificuldades. Então, minha atuação atual é o seguinte: eu sou professora, então eu dou aula para as disciplinas de filosofia da ciência e instrumentação para o ensino de química. São duas disciplinas que elas são disciplinas obrigatórias da licenciatura em química. A filosofia, ela também é do bacharelado em Química. Então, eu tenho uma turma da licenciatura e uma turma do bacharelado. Atuo também como coordenadora do curso de licenciatura em Química. Então, estou coordenadora, né, até final de 2022. Trabalho também na parte do mestrado profissional, que é o Profiqui, que é um mestrado profissional em âmbito nacional para Química. Então, a gente acolhe, né, professores que já estão atuando no ensino médio, que vieram para a universidade para se aprimorar e fazer aí um mestrado. Trabalho também com extensão, então a gente inclusive está com um evento na próxima semana, dentro da agenda acadêmica, que é o Que Educa, que é um colóquio da licenciatura em Química, que foi uma das propostas do meu pleito aí de coordenadora. Além disso, eu atuo também na questão da parte de pesquisa, onde eu trabalho tanto com a parte da pesquisa dentro da área de ensino de química, como trabalho também dentro da química analítica, que é uma das áreas da química que envolve bastante a questão de cálculo, de mensurar a quantidade de analitos dentro de uma amostra. No meu caso em particular, eu gosto muito de trabalhar com alimentos. Então, eu trabalho analisando resíduos de agrotóxico, quantidade de materiais particulados dentro de um alimento, que foi o meu foco de mestrado e doutorado, que foi alimentos também. Um dos desafios que nós temos, inclusive, eu acho que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso durante a entrevista,
é a questão realmente financeira. Nós temos, na última década, vamos pôr assim, foi diminuído bastante os incentivos para a área da pesquisa. E isso atrapalha bastante dentro do ensino superior, uma vez que profissionais que ainda estão iniciando a carreira, acaba que a gente ainda não tem muito grupos de pesquisa bem fundamentados dentro do CNPq e da CAPES. Então, a gente acaba tendo menos recursos para trabalhar. E o que você pode nos dizer que mais gosta na sua carreira? O que eu mais gosto é dos alunos, tá? Eu sinto uma falta dos alunos quando a gente está em período de recesso, porque, veja bem, como eu trabalho diretamente com a parte de ensino, é muito bom a gente conversar, trocar ideia, trocar experiências, e eu vejo o ensino como uma troca. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente, em conjunto, vai descobrindo novas e novas visões. Pode ser que vocês tenham uma visão diferente da minha, e com isso eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Isso acho que é uma das coisas mais lindas da área da educação. Agora a gente gostaria de saber um pouco mais sobre as percepções desse ramo da ciência. Então, como a senhora definiria ciência? A ciência é todo o conhecimento que tem como vínculo primordial a razão. Então, a razão, ela pode ser obtida através do que a gente considera como experimentação, verificação. Então, se eu tenho algum problema, alguma ideia, a gente geralmente lança uma hipótese sobre ela e com isso a gente usa a razão para ver a experimentação, levantamento de dados. E isso acontece na ciência. A ciência, diferente da parte religiosa, dogmática, parte mística, ela é exata, ela é segura, ela tem informações que são próprias da descoberta e, consequentemente, do levantamento do conhecimento. Então, a ciência aqui, eu estou falando uma ciência de uma maneira ampla, tá? Ciências sociais, ciências da saúde, ciências exatas, ciências humanas, ciências das linguagens, ciências da terra. Todas essas ciências, como um todo, são fundamentadas no conhecimento através da razão, seja através de uma verificação, seja através de uma experimentação, não experimentação de laboratório, mas experimento em tentar buscar se aquela informação ela é uma informação baseada em fatos, baseada em dados e principalmente se ela é fidedigna ao que a gente considera como real. E como é ser uma mulher nessa área? Como é ser mulher na ciência? Então, ser mulher já é bem difícil, tá, gente? Isso em qualquer área. Por quê? Por que eu digo que é difícil? É difícil porque nós, desde sempre, nós tivemos uma dupla jornada, né? Uma jornada tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. E isso continua até hoje, mesmo com o advento aí, as grandes modificações que a gente teve, todo esse desenvolvimento que nós tivemos. Agora, um dos entraves que eu acho maiores é a questão da valorização do trabalho, tá? E aqui eu não digo apenas na questão da mulher, mas mais na questão da mulher. Porque quando você tem dois cientistas, uma mulher e um homem, a tendência da nossa sociedade ainda machista é valorizar o trabalho masculino, sendo que por vezes e por várias vezes o trabalho feminino ele é muito superior, principalmente na questão do cuidado em tratar os dados. Tá? A mulher é muito criteriosa na questão de análise de dados. Então, muitos trabalhos, eles têm, talvez, assim, bastante fundamentação e bastante segurança na questão dos dados por conta dessa análise criteriosa, principalmente das mulheres, tá? E nós temos aí muitos trabalhos, muitos grupos de pesquisas que eles hoje são quase que majoritários por mulheres. Eu digo que talvez um desafio ainda é o reconhecimento por parte da sociedade. Dentro dos centros de pesquisa, eu já vejo que isso já está mudando um pouco. Dentro dos grandes centros de pesquisa, há quase que uma igualdade dessa questão científica, tá? Dos dados obtidos pelo homem e pela mulher.
talvez a dificuldade maior está ainda a nível sociedade. E quais eram suas percepções iniciais e como entende agora, depois de ingressar na carreira? E quando a gente está lá estudando, a gente acha que tudo é lindo, que tudo é fácil, que tudo é mágico. Só que quando você entra na faculdade, você começa a ver que as coisas têm um significado um pouco mais aprofundado. Então você começa a ver que uma reação química não é pura e simplesmente ali elementos aleatórios, números aleatórios. Você começa a observar no fenômeno e, consequentemente, compreender por trás do fenômeno. E aí que está, talvez, a parte mais fascinante da ciência, no caso da química em particular, que é a minha realidade. Quando você vê o fenômeno e vê as reações acontecendo, você começa a ver que é muito mais do que aquilo que você pensava. Tá? E quando você vê interações com outras áreas do conhecimento, você fica ainda mais com brilho nos olhos, porque você vê quão perfeito é a nossa realidade, tanto em relações a materiais, em relação ao próprio funcionamento da natureza, as correlações entre natureza, seres humanos, plantas e animais. E se a gente for ver a análise da ciência, né, quanto a algo mais interno, mais a nível de nosso corpo mesmo, o fascínio é ainda maior, porque dentro do âmbito da química e da área da saúde, nosso corpo é uma máquina química. Então, todos os processos, desde um piscar dos olhos aqui, quanto salivação, digestão, respiração, tudo são reações químicas importantes. Tanto é que nós estamos aqui vivos, né? E a nossa relação com o meio ambiente, com os outros seres vivos, também mostra que essas reações, elas são importantes também para a permanência da vida. Então, realmente muito fascinante. E bem diferente do que eu pensava quando eu ingressei e quando eu estava lá no ensino médio ainda, que a gente vê a ciência, a gente vê muito como algo meio mágico, algo meio a ser descoberto, mas quando a gente entra no patamar superior, a gente vê que é muito além daquilo que a gente imaginava. E como você percebe o seu ambiente de trabalho? O meu ambiente de trabalho, como qualquer outro, ele tem as suas coisas positivas e as suas coisas negativas, né? As coisas positivas, talvez, é a relação com as pessoas, tá? A relação com as pessoas, com os laboratórios, com o que a gente realmente gosta de trabalhar. Um dos pontos negativos que eu vejo dentro, não só do meu ambiente de trabalho, mas da grande maioria dos ambientes de trabalho, é talvez a falta de compreensão de algumas pessoas em relação ao que o outro está fazendo. É muito fácil a gente valorizar e dar importância para aquilo que a gente faz, mas às vezes a gente não vê e não dá importância para o que o outro faz. Então eu digo bastante que esse momento de pandemia me ensinou bastante a ser mais flexível e mais maleável. Eu tento entender o lado do outro também, porque assim como eu passo algumas dificuldades, alguns anseios, alguns receios, o outro também passa. Como diz, né? O momento de pandemia, ele foi importante para que a gente aprendesse e eu estou aprendendo e estou colocando isso em prática. Então, eu acho que qualquer ambiente de trabalho precisa ter diálogo, precisa ter empatia e precisa ter, principalmente, entendimento. E qual a importância da ciência na vida das mulheres? Então, eu gostaria que vocês imaginassem uma pessoa fazendo pesquisa num laboratório. Imagina um cientista. Como é que vocês imaginam essa pessoa? Pare e pense um pouquinho. Então, a importância da ciência na vida das mulheres foi desde sempre, mas eu acho que uma das grandes importâncias é a questão de se sentir útil. Porque quando você está descobrindo alguma coisa, quando você está elaborando, desenvolvendo, você sente que você é capaz de compreender e de chegar a um objetivo. Então, isso é importante não só para as mulheres, para qualquer um. Mas no caso das mulheres em particular, eu acho que isso tem sido, desde lá os primórdios, né, da nossa história da humanidade, tem sido importante porque a mulher ela tem insistido
muito, tá? Principalmente dentro da questão de valorização e reconhecimento, e também a questão de mostrar a sua competência tão qual a dos homens ou até superior. Então, eu acho que isso tem sido importante para as mulheres de uma maneira profissional, para a ciência, porque nós tivemos lindas, maravilhosas mulheres na área da ciência, que contribuíram e que contribuem até hoje. Eu poderia dizer que vários nomes de cientistas mulheres que ontem, há anos atrás e hoje, atualmente, estão trabalhando dentro da área das ciências com trabalhos belíssimos e com uma contribuição muito grande para a humanidade como um todo. Porque, veja bem, quando a gente marca o nosso nome, seja na vida de um aluno, seja na vida científica, ou seja, apenas na comunidade que você vive, você está sendo útil para a humanidade, para você mesmo. E aí a valorização, mesmo que seja em âmbito menor, ela vem. E isso causa uma satisfação muito grande. Entendendo que é uma área que possui muitos desafios, a gente quer saber como que foi a trajetória das mulheres nessa área da ciência. Não, as mulheres estão na ciência desde sempre. Desde sempre. Quando a gente fala em mulheres, a gente lembra da célebre Marie Curie, né, dentro da área da radioatividade, prêmio Nobel, né, de física e de química, mas nós tivemos vários outros nomes, alguns nomes importantes. Nós tivemos a Liz Meitner, que trabalhou bastante com a área de ciências, né, envolvendo a parte de materiais. A Margaret Perey, que trabalhou também nesse envoltório de elementos da tabela periódica. Nós temos a Ida Nodavac, nós tivemos Clarice Phelps. Nacionais, vamos colocar as brasileiras também. Nós temos a Duíla Mello, tá? Nós temos Suzana Herculano. Atualmente, nós temos umas outras cientistas que são incríveis dentro das suas áreas. Uma delas é a Vanderlan Bolzoni, que trabalha com a parte de produtos naturais. Nós temos a professora Cláudia Rezende, da UFRJ, que trabalha com química de alimentos. Então, ela trabalha diretamente com o pessoal da Embrapa, principalmente melhoramento de café, melhoramento de materiais que são voláteis, que têm aromas, que têm sabores. Nós temos a Sônia Cabral, que trabalha com a parte de petróleo, em excelência, ele é um dos grandes nomes do Centro de Tecnologia da Petrobras. Nós temos a professora Carol Collins, que é da Unicamp, que trabalha com toda essa parte de química analítica, parte de cromatografia, de mensuração de compostos dentro de uma matriz alimentar ou uma matriz não alimentar também. Nós temos Núbia Boixá, um dos grandes nomes da área, principalmente na área da saúde, que trabalha diretamente na Fiocruz. Nós temos a professora Roseli Schnetzler, que trabalha com a parte de ensino de química, juntamente com a professora Lenise Zanon. Então, assim, as mulheres, elas estiveram e estão sempre, durante toda a história da humanidade, dentro da área das ciências e das ciências como um todo, tá? Não estou falando só química, biologia, física, não. Falando dentro de todas as áreas da ciência, ciências sociais, filosóficas, ciências da saúde, ciências humanas, ciências exatas. E assim, o que acontece é que essas mulheres, principalmente as mulheres do passado, elas foram muito ofuscadas. Era muito mais machista a sociedade. A mulher, ela era vista apenas como uma unidade reprodutora, e ela era ali unicamente usada e colocada na sociedade para gerar filhos. Só que ela sim, ela tinha interesse sim em estudar, ela tinha interesse na área das ciências, nas áreas humanas, só que ela era ofuscada. Ou ela era ofuscada pelo próprio pai, ou ela era ofuscada pelo futuro ou atual marido. E com isso ela não conseguia se desenvolver como profissional, como cientista, e por vezes algumas acabavam entrando na zona de conforto e apenas sendo ali mãe e esposa. Mas tinha outras que elas eram muito à frente da sua época. E às vezes elas contavam sim com o auxílio, seja da mãe, seja do pai, para que pudesse desenvolver os seus estudos. Isso aconteceu
com alguma dessas que eu comentei, que são principalmente né, do século XIX, do século XX. E nós hoje temos, ainda bem, mais liberdade em poder estudar, em poder a gente buscar, né, o espaço que nós queremos aí dentro da sociedade, dentro da área profissional. Mas as mulheres estiveram desde sempre aí à frente desse desenvolvimento científico. E dentro da sala de aula, existe alguma diferença na quantidade de mulheres e homens? Eu tenho ficado até bastante surpresa, porque como eu dou aula de filosofia, eu dou aula para os alunos calouros. E onde eu vejo que mais de 50% são mulheres, tá? Eu não sei se é só apenas no curso de licenciatura e bacharelado, ou se é também, e se isso acontece também nos outros cursos, tá? Mas eu tenho observado isso, e assim, é com bastante alegria que eu vejo isso, não porque tenha alguma concorrência, competição, mas é porque a gente está vendo o interesse das mulheres e terem o seu espaço dentro da universidade, buscarem se aprimorar. E isso é muito bom. Dentro de sala de aula, eu observo que tanto as mulheres quanto os rapazes, quando eles entram com interesse real em fazer o curso, eles vestem meio que a camisa, entendeu? Eles buscam saber mais. Eles buscam não ser apenas um número dentro da universidade. E isso eu falo bastante para todos eles. Veja bem, a maioria dos meus orientados são mulheres. E eu vejo que elas são muito mais criteriosas na questão da análise de resultados, para um TCC, para uma iniciação científica, ou até mesmo para um projeto. Elas são muito mais criteriosas na questão de levantamento de dados e resultados do que os alunos homens. Claro que a gente sabe que cada pessoa tem um jeito de tratar, de se envolver dentro de um projeto, mas esse critério das mulheres eu vejo muito mais aflorado nas minhas orientadas do que nos meus orientados. E assim, eu sou bem exigente também, tá, gente? Eu vou colocar um pouquinho culpa em mim aqui. Eu sou bastante exigente também. Então, eu cobro muito que o aluno, quando ele vai colocar um dado, ele coloque os dois lados da moeda, o que é positivo e o que é negativo. Porque mesmo que você esteja lançando uma metodologia, um recurso ou uma nova ideia de trabalho, isso vai ter sim um viés positivo e um viés negativo. O viés negativo pode nem ser negatividade do material, mas ele pode ser talvez limitações. E é importante ser levantado isso. E trazendo a discussão para um momento mais atual, o presidente da República faz diversos ataques ligados à ciência, principalmente envolvendo a questão da eficácia da vacina. Como você considera ser o impacto disso para o futuro? Presidente da República, que se reporta ao povo brasileiro, baseado num estudo que não tem cabimento nenhum, e fala uma coisa dessa quando nós estamos implorando para a população se vacinar. A gente tem que partir de que essas fake news, essa questão de ataque à ciência, isso pode ter sido contribuído por conta de maus usos, né, da ciência no passado. O que acontece? Quando a gente estuda tanto a história da ciência quanto a filosofia da ciência, a gente vê que todas as descobertas, elas começaram com um propósito. E, às vezes, no meio do caminho, o propósito mudou de objetivo, mudou de funcionalidade. E pode ser que, num desses momentos, a ciência foi utilizada mais para uma questão de conquista, mais para um viés de lucros, do que em prol do bem-estar dos seres humanos, do bem-estar do planeta. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro foi a questão da bomba atômica. A bomba atômica, né, todos os materiais radioativos que são utilizados na criação da bomba atômica, eles tiveram origem em alguns estudos, dentre eles o estudo da própria Marie Curie. Só que dentro dos estudos da Marie Curie, um dos objetivos dela era utilizar essa descoberta dessas substâncias químicas para a cura do câncer. Tanto é que
A radioatividade é utilizada, sim, para o tratamento do câncer, para a identificação de nódulos, né, de tumores. Dentro da ciência, não tem como você controlar como que aquela descoberta vai ser utilizada. Ela foi utilizada para uma finalidade de destruição em massa, que foi o caso da bomba atômica. Outro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é a questão, por exemplo, dos agrotóxicos. Quando começou-se o uso dos agrotóxicos, utilizou-se ele em menor escala e via-se que ele tinha uma eficácia para algumas pragas que eram muito comuns em alguma lavoura. Mas hoje, se a gente for analisar, né, dentro de vários decretos que nós temos, principalmente nos 2 últimos anos, a quantidade de agrotóxicos que hoje são chamados de agroquímicos, que estão sendo utilizados nas lavouras brasileiras, é muito além do que se pode imaginar. Então, por que está sendo utilizado? Porque isso favorece a produtividade, consequentemente o lucro. Então, assim, nós temos que ver que a ciência, apesar dela ter um histórico importante na questão do avanço da humanidade, na questão de bens de consumo, que é o caso dos celulares, da televisão, das mídias em geral, nós tivemos também um lado que não é tão bonito. E pode ser que, por conta desse aspecto negativo, isso seja utilizado como meio de desacreditar a ciência. Mais uma vez, eu trago para vocês a questão de trazer as informações para a comunidade. Quando nós temos o conhecimento, ou seja, quando a gente compreende um determinado assunto, nós dificilmente somos enganados. Então, nós temos uma visão crítica, a gente sabe argumentar. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, tudo que se passa para ela, principalmente quando vem de governos ou de pessoas que são teoricamente confiáveis, como médicos ou pseudomédicos, né, que a gente tem visto muito aí em fake news, as pessoas que não têm tanto conhecimento acabam aceitando aquela informação. E isso é o perigoso, porque a pessoa que não tem o conhecimento, ela está, digamos assim, à mercê de qualquer informação. E aí ela considera aquilo como algo verdadeiro. Então, cabe a nós que estamos dentro da academia e as outras pessoas que estão, né, em conjunto conosco, a instruir de maneira correta aqueles que não têm a instrução. Busque fontes reais, busque informações corretas, e aí sim seja você um disseminador de informações corretas e seguras. Houve um corte de 92% dos recursos investidos para ciência e tecnologia. E qual é a gravidade disso e o que isso afeta as mulheres principalmente? Gasto em ciência e tecnologia, aqui no Brasil, com certeza, é um gasto de alta qualidade. Sendo de alta qualidade, ele tem de ser feito. Então, a gravidade disso é seríssimo, muito sério mesmo, tendo em vista que o Brasil ele tem vários laboratórios, vários locais de referência de estudos de inúmeras coisas, gente. Desde nanomateriais, até a parte de doenças negligenciadas, de vacinas, de novos produtos para construção civil. Aqui eu estou colocando a ciência num bloco enorme. Nós temos ciência em várias áreas. E pegando a ciência como algo maior, envolvendo as ciências humanas, ciências sociais, nós temos em cada uma dessas áreas grande foco de ciência, grande foco de pesquisa. Várias áreas estão trabalhando nessa pesquisa para melhoria da nossa vida presente e da nossa vida futura. Se a gente diminui esse investimento, consequentemente diminui a possibilidade dessas novas descobertas. Esse corte de 92% é um corte que vai atrapalhar em vários âmbitos, não só da pesquisa do professor, mas do envolvimento de bolsas de iniciação científica, iniciação à docência, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, além, gente, de fazer o Brasil
voltar, talvez aqui eu vá ser um pouco pessimista, mas voltar mais de um século da sua produção científica e acadêmica. Mas eu acho que está faltando talvez um pouquinho de atitude do nosso povo em geral. Pensando agora sobre o futuro, como você vê a ciência daqui a uns anos? Vamos colocar, se houver mudança do que nós temos hoje, porque se a gente continuar mais do mesmo, é provável que daqui a pouco nós não tenhamos mais educação, não tenhamos mais pesquisa, não tenhamos nem mais ciência, tá? Mas se a gente tiver mudança de cenário, eu vejo que tem como a ciência ela ter um novo avanço, tá? Um avanço que nós tivemos principalmente na última década, nas últimas 2 décadas, nós tivemos um avanço muito grande, tanto na área da ciência quanto na área da educação. Porém, nos últimos anos, né, nos últimos 2, 3 anos, nós tivemos um declínio muito acentuado da ciência, tecnologia, e tivemos aí também da educação e da área da saúde. Então, pensando na mudança de cenário, eu acho que nós podemos chegar, sim, num momento em que a ciência vai novamente crescer, novamente ser valorizada ao ponto que ela merece, para a gente, principalmente, ter meios de solucionar doenças que ainda não têm cura e também para a gente não ser pego de surpresa como nós fomos pegos agora com essa pandemia do coronavírus. Então, é o investimento na ciência e na tecnologia que vai fazer com que a gente não tenha quadros alarmantes no futuro. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha melhorias. E qual recado você gostaria de deixar para jovens que sonham em ser cientistas? Eu gostaria de deixar o seguinte recado. Todas as profissões, elas são profissões que têm o seu encanto e elas também têm as suas provações, as suas limitações. Então, a área da ciência, no caso em particular da área da química, que é a que eu tenho mais experiência, é uma área muito bonita, uma área que você consegue compreender algumas coisas particulares do desenvolvimento do organismo vivo, desenvolvimento de como as coisas funcionam a um nível microscópico. Mas talvez o mais bonito dentro da área da ciência é você ver que você pode ser, sim, um diferencial nas descobertas. E esse diferencial, gente, eu não digo no aspecto de você descobrir algo inovador, mas de que você seja atuante e participativo dentro de um processo de descoberta. Então, por exemplo, hoje, eu, enquanto professora e coordenadora, eu já tive vários processos de descoberta para a melhoria de um ensino ou para a melhoria de um método. A mesma coisa, você, enquanto cientista, seja em qualquer área das ciências que você for trabalhar, você pode fazer o diferencial, mas o diferencial não tanto no caráter inovador, mas no caráter de utilidade. Muito se fala hoje na questão de deve ou não a pessoa apresentar o cartão de vacina? Deve. Sabe por quê? Porque não é só, você não vive no mundo sozinho. Você vive numa comunidade, você vive com várias pessoas. Então, sim, a sua saúde, ela impacta na saúde do todo. Então, vamos ser úteis, vamos sim trabalhar em prol do todo. E tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Acho que a única coisa que eu gostaria de comentar aqui é que nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nós hoje não somos protagonistas de uma vida melhor, não se pode esperar nada melhor adiante. Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte em prol da melhoria da nossa sociedade, do nosso mundo. Nós temos que, em conjunto, trabalhar em prol de uma melhor educação para as nossas crianças, para os nossos jovens. Talvez o mundo esteja precisando de pessoas que pensem mais uns nos outros, do que pensar em poder ou então em riqueza. Então, é só o recadinho que eu deixo, não só para você do direito, não só para você da química, mas para você de qualquer área. Você criança, você jovem, você adulto. Nós temos que cada um plantar a nossa sementinha para que a gente possa ter um futuro melhor e que seja igualitário e principalmente que seja equânime para todos.
Então é isso, pessoal. Gostaríamos de agradecer novamente a professora pela disponibilidade, pelo aceite o convite. Dizer também que os demais episódios já estão disponíveis no canal. Dê uma conferida e lembre-se de se inscrever. E até a próxima. Obrigada, gente. Um abraço.